Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Como todo o Brasil inteiro, estava interessado em sessão pública no dia 27 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal transformou em réus Messias Bolsonaro e seus 7 comparsas na organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, que impediria a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito derrotando Bolsonaro. Neste dia, cada ministro dos 5 que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal apresentou seu voto, justificando porque os 8 criminosos se tornariam réus. A ministra Carmen Lúcia iniciou seu voto citando a historiadora mineira Heloísa Stark, que está publicando um livro chamado A Máquina do Golpe. Por sua importância, vamos ouvir a análise da própria ministra. Uma das maiores historiadoras, se não a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloísa Stark, está publicando um livro, A Máquina do Golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem de da década de 60. Num dos capítulos, aliás, em todas as fases que está sendo seriada a divulgação do livro dela, ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana nem um mês. Ela mostra exatamente como desde a década de 50, logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós, brasileiras e brasileiros, bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek o Brasil era risonho, que não era exatamente um período de risos, com tentativas de não impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação a 2 pessoas que assumiriam a presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Juscelino Kubitschek, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima, isto tudo para dar a eleição de 60, 6 meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo, tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia, acabando exatamente em 1964. Então, nesta obra exemplar da professora Heloísa Stark, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo, portanto, isto não acontece em um dia. E na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo Procurador-Geral da República, se eu começar a ler, e quem assistir esse filme de trás para frente... Ela explica que o golpe civil-militar de 64 vinha sendo gestado desde a década de 50. O golpe é um processo. E por que tenta e dão golpes? Ela diz que sempre que se conquistava direitos constitucionais. Traduzindo, quem dá golpe é a classe dominante, sempre que pela luta a classe trabalhadora está buscando ou conquistando direitos que estão previstos na Constituição. E esse golpe civil e militar que ocorreria dia 8 de janeiro foi gestado desde quando? Para a ministra, desde o início do governo Bolsonaro em 2018. Não, ministra. Como o golpe civil e militar de 1964, esse foi gestado desde a eleição do Collor, quando a Rede Globo fez várias manipulações e no último debate a manipulação foi tão gritante que se supõe que foi o que permitiu a eleição do Collor em 1989. O processo avançou através do chamado mensalão, que estourou em junho de 2005.
O mensalão foi um escândalo revelado em 2005, em que parlamentares brasileiros recebiam pagamentos mensais em troca de apoio político ao governo. Criar este escândalo visando derrubar o governo Lula, que tomava medidas que possibilitavam uma distribuição de renda, atendendo às reivindicações históricas da classe trabalhadora. Os maiores atingidos pelo processo do mensalão foram José Disseu, deputado federal, José Genuíno, presidente do PT, e Delúbio Soares, tesoureiro do PT. A história mostrou que tudo foi uma armação contra o PT e o ano passado o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, disse que condenou o Genuíno mesmo sabendo que era inocente. Todos os condenados eram inocentes, não era só o Genuíno que era inocente. O Supremo Tribunal Federal avalizou e participou da farsa do mensalão. Mesmo com a farsa do mensalão, Lula foi reeleito e depois conseguiu eleger sua candidata Dilma Rousseff. O golpe contra o Estado brasileiro continuou sendo gestado com o chamado impeachment da presidente Dilma. Um verdadeiro golpe, pois inventaram umas pedaladas fiscais e, com base a essa invenção, ela foi afastada da presidência da República. Até o principal articulador do golpe, Michel Temer, já declarou que foi uma decisão política e não pelas pedaladas. E por que afastaram Dilma? Por sua política econômica de manter a distribuição de renda que vinha do governo Lula, que atingiu até bancos, pois ao abaixar os juros dos bancos estatais, obrigou os privados também a baixarem para não perderem a concorrência. E alguns ministros do Supremo Tribunal Federal participaram da manobra para golpear a presidenta Dilma. Derrubada a Dilma, a classe trabalhadora foi golpeada com a reforma trabalhista que praticamente destruía a CLT. Que significava todos os direitos conquistados pela classe trabalhadora através de séculos de lutas. Neste rumo, o Supremo Tribunal Federal continua contribuindo para golpear a classe trabalhadora. Acaba de sair um livro chamado A Suprema Corte contra os Trabalhadores, ou seja, o Supremo Tribunal Federal contra os Trabalhadores, de Cássio Casagrande, procurador do Trabalho do Rio de Janeiro, e Rodrigo Carelli, procurador regional do Trabalho, onde eles mostram os ataques que o Supremo Tribunal tem feito aos direitos dos trabalhadores. Para os autores do livro, abre aspas, trata-se de decisão política de sua fração majoritária, fundada não apenas na ideologia dos ministros mais influentes do tribunal, mas, sobretudo, decorrente dos lobbies empresariais e exercidos sob a cúpula do judiciário, que inclui o acesso direto do patronato aos juízes constitucionais em alegres conclaves internacionais, custeados por nebulosas e ricas entidades da sociedade civil para promover o bem do país. Fecha aspas. Os juízes mais influentes são Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal continuou a participar do processo de construção do golpe quando embarcou na farsa da Lava Jato, que prendeu Lula quando ele venceria as eleições de 2018 no primeiro turno, de acordo com as pesquisas. Tirar a luta da disputa presidencial abriu o caminho para a eleição de Jair Bolsonaro. E a farsa da Lava Jato foi descoberta por um jovem trabalhador, Walter Delgatti, que conseguiu acertar todas as conversas dos procuradores de Curitiba em relação à corrupção na Petrobras e como eles montaram as delações para incriminar políticos e empresários, principalmente do setor de construção civil. Essa descoberta de Walter Delgatti mudou a história do Brasil, pois sem ela, provavelmente Lula estaria preso até hoje. Toda essa parte do processo de construção do golpe foi esquecida pela ministra Carmen Lúcia, que começa sua narrativa do golpe após a eleição de Bolsonaro. Durante 4 anos, Bolsonaro criou condições para que seu impeachment fosse encaminhado. O governo Bolsonaro foi um paraíso para os ricos e um inferno para a classe trabalhadora. Ele fez uma reforma da Previdência que prejudicou a classe, acabou com os programas Minha Casa e Minha Vida, Farmácia Popular, que distribuía remédios grátis, né, remédios de uso contínuo, de forma grátis para a população, acabou com o programa Brasil Sorridente, de tratamento grátis de alguns problemas dentários, com o programa Luz para Todos. Pelo seu negacionismo, possibilitou que 700 mil pessoas morressem de Covid, a maioria pobres, favelados e negros, ou seja, a classe trabalhadora.
Durante a campanha ficou claro que ele pretendia dar um golpe com violência, pois dizia que era preciso metralhar 30 mil da petelhada. Insultou o Supremo Tribunal Federal, principalmente alguns ministros, desde o primeiro dia de sua posse. O que está sendo revelado após o fracassado golpe de 8 de janeiro de 2023 já fora noticiado por alguns órgãos da chamada imprensa progressista, e o Supremo Tribunal Federal nada fez. O 8 de janeiro deixou claro que o golpe atingiria também o Supremo Tribunal Federal. Aí eles abriram os olhos. Bom, antes tarde do que nunca, né? Desde que o Bolsonaro e sua quadrilha criminosa se tornaram réus, Bolsonaro chora, insulta o tribunal e dá pistas que pretende fugir. Lula mandou para Bolsonaro um recado. Não adianta chorar. Aceita a realidade e enfrente o julgamento. E vamos ouvir a música Aceita que Dói Menos, do trio Parada Dura.